Olá pessoal, estou de volta aqui falando ainda sobre o gráfico da função exponencial. Nós vimos no vídeo anterior como a gente deve construir o gráfico de uma função exponencial. A gente viu que aquela curva de crescimento ali, né, curva exponencial, aquela estava uma curva crescente. Vamos ver agora o exemplo de uma curva decrescente. Depois eu vou mostrar a vocês que existem aplicativos hoje que já permite a gente fazer esses gráficos sem precisar construir ponto a ponto. Mas é importante a gente mecanizar um pouquinho isso para desenvolver até habilidades com cálculos, por isso que se faz necessário a gente também visualizar esses gráficos e até para usar na análise dos problemas, tudo bem? Vamos ver aqui a letra B, a função é g de x, eu estou usando já a função g de x, veja que a base agora é meio, né? Meio elevado a x. Lembra que esse meio aqui é o 2 invertido, né? É 2 sobre 1, então fica 1 sobre 2, meio. E ela fica conveniente para a gente fazer aquele gráfico. Bom, lembrando, o que é que a gente faz primeiro? A gente faz aquela tabela. Já fiz aqui uma tabela, só para a gente, só vou ler com vocês. Então veja aqui, ó. X é a coluna que a gente já põe os valores, como eu falei no vídeo anterior. Posso colocar os mesmos valores que coloquei anteriormente. É y, meio elevado a x, certo? Então aqui eu terei meio elevado, esse x é menos 3, então meio elevado a menos 3. Esse x daqui é menos 2, então meio elevado a menos 2, meio elevado a menos 1, meio elevado a 0, meio elevado a 1, meio elevado a esse 2 e meio também elevado a esse número 3, tá vendo? Bom, esses daqui dá para resolver porque esse expoente é inteiro. Quanto é 1 ao cubo? É 1. Quanto é 2 ao cubo? É 8. Então fica 3 e 1 sobre 8, 1/8. Tá vendo? Quanto é 1 ao quadrado? É 1. Quanto é 2 ao quadrado? É 4. Bom, então vai ficar quanto? Vai ficar esse 2 aqui e esse 1/4. Então 2 e 1/4. Quanto é meio elevado a 1? É meio mesmo. Então fica 1 no valor de x e no valor de y, meio, tá vendo? 1 e meio. O valor de x é 0. Qual o valor de y é 1? Todo número elevado a 0 dá 1. Então 0 e 1. Isso você já sabe. Agora veja esse meio aqui quando é elevado a expoente negativa. É menos 1, tá vendo? Olha o que acontece. Esse meio que está aqui vai ter que virar, vai inverter, né? Então vai ficar quanto? 2 sobre 1. Esse 1 não precisa ser escrito aqui embaixo. Para que a gente fez isso? Para mudar o sinal do expoente e ficar positivo. Aqui é 1 positivo. Aí resolve. 2 elevado a 1, 2. Então fica menos 1 e 2. Ó. Menos 1 e 2. O mesmo vale aqui para cima. Ó. Tá vendo? Meio elevado a menos 2. Ora, inverte esse meio aqui. Ó. Inverte, né? Elevado a menos 2 fica quanto? Fica 2 elevado ao quadrado. Porque o 1 que fica aqui embaixo é oculto. Não precisa escrever. 2 ao quadrado, 4. Então fica menos 2 e 4, que é o resultado. O mesmo aqui, ó, menos 1 meio elevado a menos 3, fica 2 sobre 1 elevado a 3. 2 à terceira é 8, né? Então fica menos 3 para x, para 8 fica o número 8. Ou para y fica o número 8. Pronto. Vamos agora jogar isso aqui no nosso sistema cartesiano? Vamos lá. Eu tenho aqui o sistema cartesiano. Talvez fique um pouquinho pequeno para a ouvida de vocês aí, não sei. Mas eu vou tentar desenhar aqui. Então, os valores que eu tenho aqui, ó, menos 3 e 8, tá vendo? Esse menos 3 vai ligar a esse 8 lá de cima, ó. Menos 3 e 8. Então, aqui eu tenho um número, ó, menos 3, aqui, que vai estar ligado a esse número 8, mais ou menos assim. Tá? Já que é uma coisa feita à mão livre, mas não precisa de tanta precisão. Menos 2 e 4. Ó. Menos 2 de x, ó. Menos 2 de x. Vai subir aqui também, ó. Pro número, na direção do número 4. E aqui vai fazer uma... Pronto, esse pontinho ali por onde vai passar o gráfico. Menos 1 e 2. Menos 1 de x, ó. Menos 1 de x e 2 vai passar aqui. 0 e 1. Então vai em cima do eixo, né? Porque já que o x é 0, não marca nada no x, marca aqui em cima do eixo y. Em cima mesmo, tá, gente? Não é do lado não, né? Nem do lado, nem em cima. 1 de x, meio de y é meio. Então meio é aqui, né? Então vai sair da metade aqui, ó. Pronto. 1 de x é que é meio, ó. Meio, tá? Depois tem 2 de x e 1/4. 1/4 é metade do meio, né? Então metade, nós já vimos, metade do meio
vai ser aqui. Pronto. E 3 é um oitavo. Um oitavo é metade de um quarto. Então aqui 3 é um oitavo, tá? Então metade aqui. Vou puxar daqui, ó. Pronto. Tá aqui. O nosso gráfico, então, fica assim, ó. Começando lá de cima, ele cresce exponencialmente. E aí eu tenho como a gente traçar esse gráfico, ponto a ponto, ó. Ele vai passando aqui, tá? Ele tende a tocar no eixo X aqui, mas não toca, tá, gente? Ele vai infinitamente aqui, para o infinito, e nunca toca no eixo Y, porque nunca vai zerar. Mas aí a gente vê, então, também este pequeno gráfico, que é o gráfico de uma função decrescente. Note uma outra coisa aqui, ó. Este valor de A é quanto? Na função, né? A elevado a x, A é meio, né? A base, não é isso? Beleza. O que acontece? Este A, ele significa que o zero é menor do que esse A. Porque zero é menor do que isso, não é? E isso também é menor do que 1. Ou seja, esse termo A, ele está entre 0 e 1, naquele pedacinho, né, do intervalo numérico entre 0 e 1. Esse termo A acontece isso. Então, qualquer número que seja menor do que 1, mas é positivo, né, maior do que 0, ele vai provocar, se ele for a base de uma função exponencial, ele vai fazer com que o gráfico dessa função seja assim, uma função decrescente. Por que decrescente, professor? Olha, porque aqui eu vou aumentando o valor de x, a gente vai chegando para lá, você vai acompanhando o gráfico vai descendo, ó. Ele vai descendo esse gráfico, tá vendo? Quanto mais eu estico para cima o valor de x, vai aumentando 3, 4, 5, então ele tende a dar um número menor, cada vez menor. Então a gente pode até imaginar aqui visualmente que é uma rampa descendo, né? Indo da esquerda para a direita, está descendo. Então aqui é uma função decrescente, tá? Essa é uma função decrescente. E o que provocou isso é justamente esta base. Embora sendo um número positivo, não é um número maior do que 1. Está entre 0 e 1. Aí a função ela é decrescente. Ok? O conjunto dos números reais dessa função, veja, o domínio é real e a imagem é positivo, é daqui para cima, né? É maior do que 0, tá? A imagem é um número que vai dar maior do que 0 fatalmente. Então, é isso, pessoal. Nós estamos aqui, então, concluindo essa parte gráfica. A gente vai ver como a gente pode usar isso, né, para analisar algumas situações de crescimento. Uma situação que a gente está vendo muito nos noticiários é o crescimento do coronavírus. A pandemia, né, ela tende a crescer exponencialmente, mas o crescimento ela é no sentido positivo, como nesse primeiro gráfico aqui, né? Ela tende a crescer agora até dar um ponto mais alto, né? Mas há um crescimento exponencial. Você vê que agora, cada dia novo, o crescimento é de uma quantidade muito grande e faz o gráfico ir subindo assim, exponencialmente. Isso acontece muito com bactérias, isso acontece muito no mercado financeiro, com juros e outras coisas mais. A gente vai estudar isso mais um pouco para frente. Um forte abraço, bons estudos para vocês.